Uma dúvida muito comum entre os pacientes é quando usar o frio e quando usar o calor para alguma dor articular ou dor muscular. Em que situação usar uma dessas terapias físicas para o controle de sintomas? O que é sempre muito importante usar uma terapia física, porque afinal de contas ela tem baixíssimos riscos de efeitos colaterais. Porém, não são isentas de efeito colateral. Eu vou falar sobre quando usar calor e quando usar frio nesse vídeo ainda, mas antes eu quero dar uma dica muito importante sobre bolsas de gelo, porque ela faz uma diferença muito grande, especialmente no gelo, o tipo de bolsa de terapia térmica, né, que vocês vão fazer, o tipo do material que vocês vão utilizar. Se tornou muito popular de uns anos para cá usar as bolsinhas de gel que coloca no freezer e aí fica gelado e pode ser utilizado em cima de uma articulação ou músculo, por exemplo. O problema é o seguinte, quando a gente põe essas bolsinhas aqui no congelador, número 1, ela demora um tempo até poder ser usada, né? Porque ela tem que gelar. E quando uma pessoa está com um machucado, um traumatismo e precisa usar de tempos em tempos, digamos assim, de 2 em 2 horas, não dá tempo para ela atingir uma temperatura eficaz. Então, isso torna-se um problema quando a pessoa tem que repetir, talvez ela tenha que ter mais de uma no congelador ou no freezer. Agora, o outro ponto, que esse aí talvez é o que mais me incomoda em relação a essas bolsas aqui, ela tem a tendência de ficar rígida e ela não molda tão bem na articulação quanto outras alternativas. Mesmo que ele tenha uma proteção para não congelar completamente, ela fica mais rígida. E essa proteção para não congelar é que algumas dessas bolsas aqui colocam um aditivo químico no gel que faz com que a temperatura de congelamento seja mais baixa. A temperatura que ele fique rígido, né? Cristalize. E isso faz com que a temperatura seja mais baixa do que o gelo. A temperatura do gelo é 0 graus. Se tem um aditivo químico aqui que deixa essa temperatura mais baixa que o gelo, o risco de uma pessoa se queimar fazendo uma terapia, uma crioterapia, né, uma terapia com gelo, aumenta. E aí a gente tem um problema. Mais uma questão dessas bolsas aqui. Levar elas em viagem é carregar peso morto. Então tem mais uma alternativa que carregar. Imagina levar numa mochila isso aqui. É mais uma coisa que atrapalha. É por isso que eu acho que essa aqui é a melhor bolsa térmica, especialmente pro gelo, para vocês terem em casa. Ela tem algumas características interessantes. Notem só. E eu nem vou falar a marca da bolsa, porque eu não tenho nada a ver com essa bolsa aqui, mas eu estou mostrando o modelo para vocês entenderem. Número 1, essa bolsa térmica aqui, por dentro, ela é de borracha ou silicone. E por fora ela tem uma lona, então ela tem uma proteçãozinha extra para a pele. Mesmo assim, é sempre recomendável botar um paninho bem fino, tipo um pano de prato, em cima da articulação antes de usar a bolsa de gelo. Número 2, ela é leve, extremamente leve para levar em viagem. Vai fazer uma viagem que pode precisar de uma bolsa de água quente, uma bolsa de gelo, ela é extremamente leve. Uma pessoa na viagem não tem um freezer no frigobar adequado para conseguir gelar essas bolsas aqui. Então vocês vão ficar dependente de usar gelo. E essa é a grande facilidade dessa bolsa aqui. Por quê? Ela tem um bocal extremamente largo, diferente daquelas bolsas de água quente que é um bocal pequenininho, que permite colocar as pedras de gelo aqui, junto com um pouquinho d'água. Então no hotel, por exemplo, né, a pessoa pede um balde de gelo e tem gelo à vontade. Outra característica interessante é que ela se molda muito bem na articulação que vai ser utilizada. Então, não precisa gelar no freezer, pode colocar gelo direto, ela é leve para transportar, ela se molda na articulação e ela não fica com a temperatura mais baixa do que 0 graus, onde algumas dessas aqui podem ficar abaixo de 0 graus e criar uma queimadura pelo frio. Tá? E no modelo específico dessa, esse bocal largo permite botar as pedrinhas de gelo. Vamos botar aqui para mostrar o exemplo de para vocês aqui. Então, pedrinhas de gelo normal, né? Vamos colocando aqui. Né? E eu aprendi isso há bastante tempo, essas bolsas, mas como eu tive que usar no meu joelho, eu achei que seria uma ótima oportunidade de mostrar para vocês a grande vantagem dessas bolsas. Eu vou colocar uma fotinho na tela aí também, que quando eu estava fazendo a fisioterapia lá na Physique, justamente esse é o tipo de bolsa que eles utilizam lá. Tem alguns modelos, inclusive, que tem umas fitas de neoprene que ajudam a segurar essa bolsa no ombro, no joelho, punhos, cotovelos, tornozelo. No quadril não funciona muito bem, porque é uma área maior, né? Então aqui coloquei já uma quantidadezinha de gelo interessante
E o contato, os gelos estão em pedrinhas aqui ainda, né? Mas aí que vem a vantagem. A gente pode acrescentar um pouquinho d'água. Ah, Drusmão, mas a água vai derreter o gelo. Ah, vai derreter um pouquinho mais. Pode usar água gelada também, né? Pode acrescentar mais gelo a hora que quiser. Fechamos aqui. Ela fica super bem fechadinha, tá? Ela não transpira praticamente aqui na lona. E aí, notem aqui, ó, como ela se molda. Ó, ela abraça a articulação, tá? Claro que quanto mais gelo e mais água, ela fica mais volumosa, ela pode não abraçar tão bem. Mas esse é o ponto que vocês vão regular a quantidade de gelo, a quantidade de água para ela envolver a articulação. Lembrando que é extremamente importante colocar uma proteção antes, não botar direto na pele, mesmo essa que tem uma lona. Então coloca um paninho de prato, por exemplo, e vai colocar lá em cima. Mas tá até agradável isso aqui, acho que eu vou ficar com essa bolsa aqui. Ó, tinha uma ajuda aqui, um exemplo de um pano de prato, tá? Usa um paninho fino e vai colocar lá em cima da articulação. Do braço, tornozelo, punho, cotovelo, ombro. No meu caso está sendo no joelho, né? Inclusive quando compra alguns modelos dessas que tem essas fitinhas de neoprene, pode inclusive colocar no joelho e ainda fazer alguns movimentos, o que ajuda na analgesia. Então vamos entrar um pouquinho agora, momentos interessantes de se usar gelo. Vamos falar sobre isso aqui. Então vamos deixar a bolsinha de gelo aqui, botar o pano de prato do lado de cá. Então pessoal, o gelo vai ser indicado assim que um traumatismo ocorre. Então para traumas agudos. Então, uma distensão muscular aguda, uma batida numa articulação, um entorse, trauma agudo, o gelo é o mais indicado. Com algumas ressalvas, usar o gelo no tórax, nas costas, pode ser meio delicado para alguns pacientes de alguma idade e isso pode inclusive levar o paciente a ter uma pneumonia, a ter uma gripe. Então, o gelo no tórax a gente tem que ter alguma ressalva de acordo com a idade do paciente, certo? Então, trauma agudo, o gelo é a melhor opção. Outra situação é o paciente que está se reabilitando de algum procedimento cirúrgico em alguma articulação, fez a fisioterapia e pegou mais pesado aquele dia na fisioterapia, está mais doído, logo após, gelo, melhor opção. Fez um exercício mais intenso na fisioterapia ou um exercício mais intenso numa academia, na musculação e ficou dolorido algum ponto em especial, gelo. É como se fosse um traumatismo de uma intensidade menor. Então, assim, fez um traumatismo, né? Exigiu mais a musculatura, o tendão, a articulação, imediatamente depois, o gelo é a melhor opção. Uma das perguntas que podem surgir também é por quanto tempo utilizar o gelo. O gelo pode ser utilizado por 10, 15, 20 minutos. Em geral, 15 minutos é um tempo suficiente. Afinal de contas, também tem a tolerância ao frio que varia de uma pessoa para outra. Eu tolero super bem o frio, fico 30 minutos com o gelo. A partir de um determinado momento, o gelo até passa a causar mais uma vasodilatação do que uma vasoconstrição. Nesse ponto aqui que a gente está falando do uso do gelo, pós imediato a um traumatismo, ele ajuda a evitar inchar, tá? Então ele ajuda em controlar um edema assim que ocorre um traumatismo. E após uma atividade física, ele ajuda, que a pessoa ficou com dor, né, está se reabilitando, ele ajuda numa analgesia também. Mas as pessoas têm tolerância diferente ao frio. Tem pessoas que não vão tolerar muito bem, usa por menos tempo e repete mais vezes, né? 5 minutos, dá um intervalinho, 5 minutos, dá um intervalinho e assim por diante. Agora vamos ver alguns exemplos de quando usar o calor em detrimento do gelo. Por exemplo, vamos usar o exemplo dessa bolsinha aqui, vermelha aqui para representar o calor. Se um paciente, se uma pessoa tem uma articulação com artrose, com desgaste, e sente aquela dor no final do dia, ou uma dor no inverno, o calor vai ser amigo daquela articulação. A artrose prefere o calor. Não é à toa que nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas de mais idades frequentemente se mudam para a Flórida em busca do calor, né? Sem falar dos benefícios respiratórios e ainda tem o benefício articular. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma expressão que é frio de renguear Cusco. É um frio tão grande que até o cachorro manca de frio, tá? Então isso que significa essa expressão. Então no frio, às vezes a gente se levanta todo enferrujado, tá incomodando tudo. É aí que entra o calor, né? Então numa articulação que tem artrose, o calor ajuda a elasticidade daquela articulação, dos ligamentos ficam mais elásticos, o colágeno fica mais elástico com calor, o líquido sinovial fica mais viscoso, né? Fica com uma facilidade maior de circulação. Então o calor ajuda nessas situações onde existe artrose.
O calor também vai ser muito benéfico quando a gente precisa um relaxamento muscular. Então, às vezes a pessoa tem uma contratura muscular no inverno, por exemplo, é comum contraturas musculares no torcicolo, nas costas. O calor vai ser benéfico em ajudar a musculatura a relaxar. O calor promove o relaxamento muscular. Então ele é muito interessante para promover o relaxamento muscular e dores de artrose. Agora tem uma situação que pode ser uma exceção aqui, eu não quero que vocês se confundam. Imagine a seguinte situação, uma pessoa com artrose e está fazendo seu exercício, está fazendo sua caminhada, para quem não sabe isso é benéfico, né? Pode consultar vídeos mais antigos aqui no canal. Vamos botar um cardzinho aqui. E a pessoa tem artrose no joelho e fez uma caminhada mais intensa. Com o calor do corpo, ela não se deu conta e caminhou mais intensa, fez até uma trilha. E aí quando ela chegou em casa, o corpo começou a esfriar, começou a doer aquela articulação que tem artrose. E aí eu falei que na artrose é melhor o calor e no trauma é melhor o gelo. O que a gente faz nessa situação, né? Então nessa situação a gente encara como se fosse um traumatismo agudo. Na verdade foram vários microtraumatismos naquela articulação. Então, uma pessoa que tem artrose e passou a ter dor após um exercício físico, ela vai utilizar o gelo para diminuir aquela reação inflamatória aguda que o exercício promoveu. Relaxamento muscular e artrose crônica é melhor o calor. Traumatismos agudos, pós-exercício, vai ser melhor o gelo. Agora eu tenho certeza que vai ter uma situação que vocês ainda vão ficar em dúvida. Doutor Guzmão, e na bursite? Qual que é a melhor alternativa? Em geral, na bursite de ombro, cotovelo, quadril, em geral, o calor é melhor para a bursite. Tá? A bursite é um problema nos tendões, né? Que em geral a bursite responde melhor ao calor, especialmente a bursite crônica. Temos exceções também. Se a pessoa está com uma bursite extremamente hiperreativa, extremamente inflamada, e às vezes pode até ficar vermelho, no cotovelo é mais comum a gente ver isso, até ficar vermelho, ou uma tenossinovite do punho, também chamada tenossinovite de De Quervain, fica até vermelho, é uma situação que pode ser utilizado o gelo. Então, situações crônicas, uma bursite crônica, que toda vez fica doendo, a pessoa vai dormir, tem dor no quadril, tem dor numa bursite do ombro, do cotovelo, é melhor o calor. Agora, numa bursite que está agudizada, que está extremamente inflamada, uma dor mais aguda, mais intensa, é melhor o frio. Então, situações agudas, em geral, é melhor o frio. Situações mais crônicas, em geral, é melhor o calor. E relaxamento muscular, em geral, é melhor o calor. Então, pessoal, já convido vocês aqui para se inscreverem no canal, porque vocês já viram que são dicas essenciais de vocês conhecerem e dominarem para o seu dia a dia. Convido vocês para se inscreverem no canal e para vocês me contarem o seguinte: se vocês já utilizaram alguma dessas bolsas aqui e passaram por essa situação que eu falei, da bolsa não envolver completamente a articulação quando ela está gelada, de ser difícil de transportar, ter que ter múltiplas bolsas no freezer, porque se tem que usar o gelo de hora em hora ou de 2 em 2 horas, não dá tempo de gelar essa bolsa aqui. E se vocês conheciam essa alternativa, que parece aquelas bolsas de água quente de desenho animado, né? Que molda assim. Essa aqui também é boa para enxaqueca, né? Coloca um pouquinho de gelo, uma água, coloca para enxaqueca, ela é excelente, que ela molda também. Então eu sou fã desse tipo de bolsa. Tenho até duas aqui, ó. Tenho até duas aqui em casa. Sou fã desse tipo de bolsa aqui. E se algum de vocês comprar para experimentar, depois me digam o que vocês acharam. Não vou nem citar a marca, mas se vocês botarem bolsa de água quente, vocês pesquisem no Mercado Livre, na internet, vocês vão achar. Farmácia tem também, né? Então um bocal bem grande para colocar as pedrinhas de gelo, super fácil de utilizar e é uma dica muito boa para levar em viagem. A pessoa fez aquela caminhada, não está acostumada na viagem, está com dor em alguma articulação, coloca o gelo. Ficou com uma contratura muscular nas costas, carregar a mala, carregar a mochila, põe uma bolsinha de água quente. Certo? Me digam o que vocês acharam aí, se vocês têm uma sugestão de vocês, para que eu possa analisar e ver como é que ela vai se comportar e trazer aqui para mais pessoas. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O que tu achou do vídeo do gelo? Ótimo, essa bolsinha foi muito boa pra levar no... Acho que vai ser útil? Sim, Tua mãe é uma que perguntava sempre se botava gelo ou calor, né? sim. A pessoa que vai fazer uma viagem vai ter um momento que vai precisar saber que vai se exercitar mais e já tem dor. É bom ter. Eu devia ter levado essa bolsa pra São Paulo. É verdade, esqueci. Chegava no hotel, pá, bolsa de gelo. Boa essa uva aqui.